Olha lá, olá pessoal, hoje é dia de Compocast, chegamos a mais um episódio do Compocast e eu te dou as boas-vindas a este episódio. O que é o Compocast? É esse podcast que se esforça em aparecer, toda semana, trazendo conteúdos de composição musical e outras coisas que orbitam essa prática musical tão linda e tão por muitos de nós, assim almejada. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu tô sempre aqui com o apoio da Escola de Música Secam. Muito obrigado ao pessoal do Secam que nos apoia. Obrigado a você que nos acompanha toda semana, que nos ouve, que nos empresta o seu ouvido para nos ouvir, não é? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Seja sempre, como já disse e reforçando, seja sempre muito bem-vindo. É muito bom saber que você está aí e a gente está junto, pensando, refletindo, se provocando positivamente a respeito de música. Bom, hoje nós vamos falar sobre um arranjo de uma obra que não foi escrita para piano, mas foi então arranjada para piano e que ficou assim muito famosa, eu já vou te dizer qual é a obra, quem é o arranjador, quem é o compositor do tema original, mas antes deixa eu te falar outra coisa, que a gente está propondo esse episódio hoje para a gente poder comparar as versões. O que a gente quer propor aqui, a nossa proposta é da gente comparar as versões e perceber o que a gente pode utilizar, ferramentas e sonoridades que a gente pode utilizar nessa escrita para piano solo, tanto em arranjo, sobretudo no que diz respeito aos arranjos, mas também para composições, Vamos tentar observar algumas sonoridades a partir dessas comparações, entre estas versões. Bom, sem muitas delongas, então eu estou falando sobre uma famosa obra de Johann Sebastian Bach. Eu estou falando de Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ. Desculpem aqui o meu alemão, que é péssimo, que é horrível assim o meu alemão. Mas no nosso bom português seria algo: eu te invoco, Senhor Jesus. É uma invocação, a Jesus Cristo, que confere com a fé, protestante, cristã protestante, do Johann Sebastian Bach. Bom, essa obra, a obra original, ela tem inúmeras versões. Por exemplo, a gente tem a versão que é o BWV 1123, nós temos a versão BWV 177, nós temos a versão BWV 185. Então, esta obra, ela tem assim diversas aparições. Obviamente que essas aparições, diferentes, elas são catalogadas de maneira também diferente, com números diferentes, dadas as suas, dado o contexto de suas aparições, Então, para cada um desses BWVs, ou seja, para cada uma dessas catalogações, nós encontraremos uma circunstância específica. E se a gente fosse, nos aprofundarmos, sobre cada uma destas ocasiões, não é verdade? Sobre
os aspectos históricos e musicológicos de cada uma dessas catalogações, e a gente ia ficar aqui uns 4, 5 episódios falando. Então, eu vou escolher aqui 3 aparições deste tema que estão, obviamente, estão texturalmente, são diferentes, aparecem também em formações diferentes, mas que se conectam porque tem uma mesma, digamos, linha melódica, a formação coral está presente nestas 3, a formação que eu digo aqui é a textura coral, né? Está presente nestas 3 versões. Então, você sabe que esta obra, né, ela tem várias versões, mas nós vamos observar 3 versões aqui, ok? De maneira, assim, bem direta, nós vamos ver primeiro, nós vamos ver a versão do BWV 1124, que é a versão para coro, né? Então, nesta versão para coro, a gente vai poder observar o texto. Depois nós vamos ouvir, né? Nós vamos ouvir a versão BWV 639, que é a versão desta obra para órgão, né? O BWV 639. Depois nós vamos ouvir o mesmo BWV 139 arranjado para piano. E esse arranjo ele foi proposto pelo compositor italiano, o Ferruccio Busoni, ou Busoni, né? Como alguns dizem. Eu já ouvi Busoni, eu já ouvi Busoni, também não sei falar italiano, então os italianos aqui me perdoem o erro, ok? Ele é muito mais conhecido pelo seu sobrenome, né? Pelo Busoni ou Busoni. E esta versão, sobretudo, o tornou bastante famoso. Então nós vamos seguir essa ordem. Nós vamos ouvir primeiro a versão coral, depois a versão para órgão e depois a versão para piano. Nós vamos ouvir sem interrupções cada uma das versões. Eu vou falar um pouquinho entre elas. Depois a gente vai ouvir de novo a versão do piano e aí com comentários, tá bom? Vamos lá então ouvir agora o BWV 1124 do Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, do Johann Sebastian Bach, aqui na versão coral. Bom, nós acabamos de ouvir certamente uma obra-prima do Bach. Eu gostaria de falar com você, ou pelo menos dizer
o que esse texto está dizendo, né? Uma tradução assim não oficial desse texto, para a gente compreender a sonoridade que ouvimos com o que o texto está dizendo, compreender essa relação, né? Então, seria mais ou menos assim, abre aspas. Eu clamo a você, eu clamo a ti, Senhor Jesus Cristo. Por favor, ouça o meu clamor. Conceda-me a tua graça agora e não me deixe em desespero. O verdadeiro caminho, ó Senhor, eu testemunho. E você quer me mostrar para viver em você, para ser útil, ao meu próximo. Mantenha a sua palavra para comigo. Fecha aspas. Essa seria uma ideia, uma tradução, né, do que o texto está dizendo. Você percebe então que nessa versão para coro, nós estamos na tonalidade de Mi menor, e você percebe também a textura coral, né? Por falar nisso, eu vou deixar na descrição deste episódio os PDFs de todas as versões que nós estamos ouvindo. E nesta versão que nós ouvimos agora, eu vou deixar uma breve análise. No PDF não temos o texto, mas temos as vozes, e aí eu fiz uma breve análise harmônica para que você veja, né? Nós não temos tempo para fazer uma análise aqui muito profunda harmônica, mas você depois veja no PDF. O que é interessante é a gente perceber que, basicamente, nós temos o tempo todo uma relação textural coral, isto é, uma relação de isorritmia entre as vozes. Isso quer dizer que todas as vozes estão quase que 100% do tempo, né? As vozes estão fazendo a mesma coisa ritmicamente, elas têm os mesmos pontos de ataque. A gente vai chamar isso de uma textura coral, uma textura homogênea, não é verdade? Com alto nível de dependência, né, das vozes internamente. E essa talvez seja a grande marca estrutural desta obra, porque harmonicamente nós temos coisas que são mais naturais. Nós temos uma modulação para Sol maior, né? Ele começa em Mi menor, modula para o seu relativo, depois uma modulação para Mi maior, depois um retorno para Sol maior. Este Mi maior, obviamente, é o homônimo, né, de Mi menor. E então há um retorno para Sol e ele volta para o seu tom relativo e fica por ali, com modulações passageiras para o quinto do Sol, utilizando sempre as dominantes para fazer as modulações, até que então, através de acordes pivô, né, acordes que são encontrados dentro do campo harmônico de Sol e de Mi menor, ele faz o retorno para Mi menor, para então preparar o Mi menor e finalizar com um acorde maior. E assim a gente tem a terminação chamada picárdia ou picardia, como alguns dizem, né? Onde você faz a preparação toda para a tonalidade, para finalizar no primeiro grau, sobretudo usando cadências a dominante, né? Depois você pode pesquisar o que é a cadência a dominante e aí você termina no primeiro grau, só que com a terça alterada, virando um acorde maior. Pois bem, nós vamos ouvir agora a versão para órgão. Então nós agora vamos ouvir a mesma obra, só que agora não vai ter letra, obviamente é para órgão. E nós vamos ver agora o BWV 639. Você vai perceber as mesmas construções, a ideia da melodia desta música, né?
presente, mas com coisas diferentes, né? Uma construção diferente, e isso é obra do próprio Bach. É o Bach quem faz a passagem, tá? Dessa textura coral para essa escrita no órgão que obedece a textura coral, mas há uma grande diferença no que diz respeito às linhas internas. E você vai ouvir isso comigo, tá bom? Vamos ouvir então agora o BWV 639, a mesma obra para órgão. Bom, de cara nós conseguimos já notar, né, uma grande diferença entre a versão coral e a versão do órgão. Primeiro porque há algumas variações harmônicas, não é verdade? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção mais para a questão textural. O que acontece aqui muito nessa versão do órgão é que, você percebeu? Existe uma linha interna bem no meio aqui da obra, né? Você, observando aí a sua partitura, o seu PDF, você vai observar que essa versão, ela, para órgão, ela está em Fá menor. Então, nessa pauta de baixo, você tem o pedal do órgão, né, tocado com os pés. E na do meio aí, você tem na clave de sol, né? Isso é tocado com a mão esquerda, um dos teclados do órgão, né? E a pauta de cima, na clave de sol, também é tocada com a mão direita, né? Então, o que nós temos na versão coral é uma construção, né, que privilegia o sentido do texto, né? Essa construção isorrítmica coral, essa textura coral isorrítmica promovida pelo Bach, lá naquele BWV 1124,
ao meu ver, assim, na minha humilde opinião, ela exalta mais o sentido do texto, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem escreve esse texto da versão 1124, BWV 1124, é um teólogo chamado Johann Agricola. Se não me falha a maneira aqui de pronunciar o nome dele, devo estar falhando. Ruim como sou de quase tudo que faço, sobretudo em relação ao nome das pessoas. E esse homem, ele era contemporâneo, viveu no mesmo tempo, e conterrâneo, viveu no mesmo lugar ali próximo do Martinho Lutero, né? E Martinho Lutero foi esse reformador, né? Foi esse reformador do século XVI. E essa prática de teólogos escreverem poesia, escreverem textos, inclusive escreverem música, não é nada assim fora da realidade. Estes homens escreviam. Martinho Lutero, inclusive, tem músicas escritas que são cantadas em igrejas protestantes. Na própria Bíblia, no Novo Testamento, os homens que escreveram aqueles textos escreviam ali, né, hinos, né, que eram cantados, né? Então, essa prática não é incomum. Então, o Uba olha para esse texto, que esse texto cantado no 1124 é um grito da alma, né? Não é um pedido, sabe? É um grito, né, da alma para que o Deus daquele que grita o veja e o socorra. E essa textura coral dá esse toque de realçar, né, essa letra. É muito interessante. Agora, quando a gente olha para a versão do órgão, você vê a presença. Então tem aqui a presença da melodia, né? Estes baixos, eles vão trabalhando o que está acontecendo harmonicamente, mas esta linha do meio aqui, ela é genial, porque ela vai costurando essa harmonia toda e essa melodia que é espetacular, mas ela vai costurando, né, isso de uma forma que a gente se engaja na percepção da obra a partir do movimento que esta linha mesmo faz. Esta linha está cheia de notas melódicas, né? O que são notas melódicas? Notas melódicas são notas que não pertencem ao acorde. São notas que não pertencem ao acorde naquele momento. Então você tem várias, né? Nota de passagem, bodadura, antecipação, escapada, apogiatura e outras mais. Então nessa linha do meio você vai observar lá bordaduras, você vai observar notas de passagem e essa construção, então, que o bar faz, né, não são apenas arpejos, mas é uma nova linha com essa constância das semicolcheias, mas que ditam um ritmo diferente para a harmonia, produzindo inclusive retardos, né, harmônicos, o que vai ficar muito mais claro na versão do piano, mas que nos faz compreender de igual forma o peso desse grito da alma que o texto faz lá no BWV 1124, mas que não há aqui no BWV 639, né? O texto, mas há o mesmo peso. E isso é genial. Isso é genial. Nós vamos ouvir agora a versão do senhor Ferruccio Busoni. O que ele faz é propor uma versão para piano a partir desta que nós ouvimos, o BWV 639. Então você vai ouvir algo que se parece muito com o que você já acabou de ouvir, mas agora nós vamos ouvir isso para piano e há aqui alguns recursos, algumas novidades sonoras. Vamos ouvir então o BWV 639, mas na versão para piano proposta por Busoni e aqui interpretada pelo imortal, inesquecível, inalcançável pianista brasileiro, patrimônio da humanidade, o genial Nelson Freire.
espetacular, né? Tanto o arranjo quanto a interpretação do Nelson Freire. Bom, eu assim gostaria de pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, na versão do Busoni, a peça está um pouco mais alongada. Há uma repetição aqui que não acontece na versão do órgão e, obviamente, não acontece na versão no 1124. Foi uma opção do Busoni, né? Não existe no original essa ampliação por repetição literal, né? Mas isso acontece aqui na versão do Busoni só. Em segundo lugar, eu destaco com você a sonoridade em si, né, do piano. Você pode perceber pelas duas partituras, né, pela partitura do órgão, se você colocar agora as duas aí lado a lado, você vai ver que a partitura do órgão e a partitura do piano, se você procurar os elementos, você os vai encontrar aí. Eles estão presentes. Parece que o Busoni ele apenas pegou a peça para órgão e escreveu para o piano, potencializando, né, alguns elementos sonoros que para ele pareciam ser muito importantes. Então, neste arranjo, não há uma mudança significativa daquilo que vimos agora no BWV 639 original. Mas esse é um ponto positivo, esse não é um ponto negativo. O fato do arranjador perceber a profundidade daquilo que foi originalmente escrito e apenas adaptar para o piano, isso é de uma maturidade muito grande. Agora, como então a gente pode perceber esses pontos que o Busoni faz as suas adaptações? Eu começo pela mão esquerda. Veja que na versão do órgão você tem apenas uma nota, obviamente porque a sonoridade dos baixos dos pedais do órgão eles soam diferente do que a gente toca. Não estou falando só de timbre, obviamente. E para reforçar essa ideia do baixo, então ele escreve em alguns momentos, ele escreve sempre em oitavas, ele está sempre oitavado, porque esse é o efeito que tem, né, os baixos do órgão, né, tem esse efeito. E então ele escreve no piano isso, mas perceba que em alguns momentos ele faz assim longos saltos, né, nos baixos, ele vai em regiões extremamente graves do piano. Isso eu acho que é genial, porque isso nos traz assim a ideia de que um arranjo precisa explorar sonoridades, né, que expressem ideias. Como nesse caso nós estamos falando de um arranjo e não de uma composição, existe algo pré-estabelecido e perceber as sonoridades do instrumento para o qual você está escrevendo é muito importante. Então eu acho esse pequeno detalhe do aprofundamento dos graves usados aqui pelo Busoni muito importante de ser pensado nessa nossa breve conversa aqui. O segundo ponto que eu vou trazer para a gente pensar é como ele distribui então essa linha do meio. Não muito diferente do que a gente vê no órgão, mas como nós temos apenas uma das mãos na maioria salvo em alguns pontos aqui, né, você tem a mão esquerda tocando notinhas destas semicolcheias do meio, quase que 100% é a mão direita. Então, como você tem uma das mãos apenas para fazer tanto a linha que vai costurar quanto a linha melódica, você acaba aqui também trazendo uma questão técnica. Isso não é impossível para o piano, aliás, isso é muito natural. Mas aqui o pianista aqui, porque eu me atrevo, né, a ser pianista, é que nós precisamos aqui ter um controle da mão muito grande. Então, outro aspecto que eu trago é o aspecto técnico. Então, veja, lá no órgão você tem um pé e duas mãos, né? E aqui você tem apenas duas mãos, mas isso não é impedimento para que o arranjo exista magistralmente, não é? Então, conhecer as
as possibilidades e impossibilidades técnicas do instrumento é de grande importância na hora de escrever, de propor um arranjo, porque isso permite a você, né, digamos, expandir, né, possibilidades, e permite você ter mais possibilidades sonoras para trazer à tona aquela ideia, né, aquilo que está presente na obra original. E por fim, eu ressalto aqui, lá no compasso 19, onde ele vai começar a fazer apresentar 2 vezes a mesma coisa, logo depois disso, eu estou no 4º sistema da folha 2, né, da última folha. Você percebe que existe aí uma ideia muito latente do retardo, né? Isso fica muito claro para mim, a ideia de retardo, porque você tem um acorde e depois essas notas que vão pelo meio passam para a pauta de cima, mas observa que na pauta de baixo, na mão esquerda, estas notas elas estão meio que uma entrando dentro da outra, e então você parece que um acorde ele deixa de resolver e ele resolve depois da hora. E essa ideia não é que ela não esteja presente lá no órgão, na versão para órgão, mas aqui ela é muito mais ela é muito mais ressaltada. Então o terceiro ponto, na hora de fazer um arranjo, é perceber estas preciosidades que sonoras mesmo, que há numa peça original e que você pode, às vezes, trazer para o instrumento que você está fazendo o arranjo. Então, se eu fizesse, de repente, um arranjo dessa música, uma versão dessa música para violão, talvez isso não fosse possível, né? Mas se há essa ideia do retardo harmônico, e é algo tão natural, né, na música barroca, sobretudo na música do Bach, talvez procurar um instrumento que possibilite, né, a produção sonora desse efeito. Aqui eu estou usando como exemplo, né? É óbvio que você consegue fazer isso no violão, né, gente? Assim, há vários exemplos disso. Mas perceba o quão a distância, olha a tessitura, né? Que ele está usando nesse compasso 19, né, no 4º sistema da 2ª folha, a tessitura, né, que ele está usando para a mão esquerda. Olha só, da nota mais grave à nota mais aguda. É um campo assim muito grande, né? E isso é possível por ser um piano. Então, a escolha na hora do arranjo do instrumento que seja capaz de reproduzir ou até mesmo de trazer mais à tona qualidades harmônicas, qualidades composicionais, de condução de vozes, talvez, enfim, qualquer tipo de qualidade textural, até mesmo timbrística. É importante que você pense nisso, porque a gente sempre pensa primeiro em harmonia. Não, nós temos que vou reharmonizar, e é importante esse passo, mas os passos que eu disse para vocês aqui hoje, eles são um pouco mais assim, para além do que só harmonia, porque nesse caso o Busoni ele mantém a harmonia, né? O arranjo do Busoni se passa em outros parâmetros, né? Ele está conectado pelo trabalho aqui de outros parâmetros e não do trabalho harmônico. Isso é muito interessante da gente ver também. Por isso, para mim, esse é um arranjo bastante especial e que a gente precisa olhar para ele. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nosso episódio hoje foi um pouquinho maior do que ele normalmente é, mas é porque o material é riquíssimo. Nós não falamos nem 10% do que poderíamos falar aqui. Se você gostou, retorna aqui na terça-feira que vem. Se não gostou, tá tudo bem também. Procure algo que possa fazer você crescer musicalmente.
Um beijo grande para todos vocês, fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.